A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, que diz: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos dando início ao estudo devocional do livro de Filipenses. O propósito dessa carta de Paulo é agradecer aos filipenses pela oferta que lhe havia enviado e fortalecer a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Jesus Cristo. Os destinatários ali são os cristãos em Filipos e todos os cristãos de todo mundo, como a nós. O panorama ali onde essa carta foi escrita, Paulo e seus companheiros, eles fundaram a igreja de Filipos, em sua segunda viagem missionária, e essa foi a primeira igreja a ser estabelecida no continente europeu. Então, os fiéis da igreja de Filipenses haviam enviado a Paulo uma oferta que deveria ser entregue por Epafrodito, um de seus membros. Então, nessa ocasião, Paulo estava encarcerado em uma prisão romana e escreveu essa carta com a finalidade de expressar a sua gratidão pela oferta e encorajá-los na fé. Um versículo-chave dessa carta está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Nós vamos ver Paulo falando sobre felicidade nessa carta. E Paulo falando, demonstrando a sua alegria. Alegria essa no sofrimento, alegria no servir, alegria em crer, alegria em dar. Então, tudo isso nós vamos ver. Que embora estivesse escrevendo da prisão, a alegria é o tema predominante nesta carta. Então, o segredo da sua alegria estava baseado no relacionamento com Cristo. Então, atualmente as pessoas desejam desesperadamente ser felizes, mas debatem-se entre os sucessos, fracassos e os obstáculos de cada dia. Então, os cristãos devem ser alegres em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando sentem vontade de se queixar, mesmo quando todos estão tristes. Cristo continua reinando e nós ainda o reconhecemos. Portanto, podemos nos regozijar em todas as ocasiões. Aí Paulo ele vai começar no seu versículo 1, ele vai falar do versículo 1 ao versículo 2, ele vai cumprimentar todos os irmãos de Filipe, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, a partir do versículo 3, ele vai estar fazendo uma oração. Paulo ele vai orar pelos filipenses. Ele vai oferecer ações de graças, vai ser grato ao Senhor pela vida dos filipenses. E ele diz no versículo 3, dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre súplica por todos vós em todas as minhas orações com alegria. No 5 ele diz, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, nós vamos ver Paulo escrevendo às igrejas, a essa igreja, e ele vai estar se alegrando, sendo grato a Deus pela vida desses irmãos. Paulo ele está agradecendo ali aos irmãos pela ajuda, para quando ele precisou, pela dedicação
desses irmãos, de ter realmente cooperado com o reino do Senhor Jesus. Ele desejava também contar, como podia estar tão cheio de alegria, apesar da sua prisão e do julgamento iminente. Então, nessa carta tão estimulante, Paulo ele aconselha os filipenses a serem humildes e unidos, os adverte contra potenciais problemas futuros. Então, Paulo, na prisão, ele escreve essa carta, e ele se alegra por ver, a igreja avançando, ver os irmãos avançando, a obra do Senhor, sendo feita. Então, nós vamos ver que aquela cidade ali de Filipos era uma cidade situada, era um grande centro comercial, estava situado no cruzamento da rota entre a Europa e a Ásia. Nós vamos ver que Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, eles atravessaram o mar Egeu desde a Ásia Menor e desembarcaram em Filipos. A igreja dessa cidade era constituída principalmente por gentios, crentes não judeus. Como não estava familiarizado com o Antigo Testamento, Paulo ele não fez essa carta. Algumas citações específicas, extraídas do texto do Antigo Testamento. Então, as igrejas cristãs primitivas eram dirigidas pelos anciões, pelos bispos e pastores e pelos diáconos. E as qualificações, e os deveres dos anciãos estavam detalhadamente descritas lá em 1 Timóteo, no livro de Tito. E nós vamos observar que essa igreja era uma igreja que estava avançando, uma porta, que se abriu na Europa para que o reino do Senhor fosse propagado. Nós vamos ver que Paulo vai estar escrevendo, e se colocando realmente ali, demonstrando, e a sua alegria, e a sua ação de graça por realmente toda vez que ele orava por esse povo, orava pelos filipenses. Ao ajudar Paulo, eles estavam, também ajudando a causa de Cristo. Então, os filipenses estavam dispostos a serem usados por Deus para tudo aquilo que ele precisava. E isso fica uma pergunta: quanto, as outras pessoas pensam em você? O que será que vem à mente dela? Será que se lembra de você com alegria? Será que seus atos de bondade servem para inspirá-los, a incentivá-los espiritualmente? Porque isso animava Paulo. Isso animava. Os irmãos se alegravam quando via realmente, quando pensavam um no outro. Nós vamos ver aqui no versículo 5, ele diz: em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, quando Paulo ele diz que os filipenses cooperaram com as boas novas, estava indicando a sua valiosa contribuição para a divulgação da mensagem divina. Eles haviam contribuído por ações quando Paulo esteve em Filipe, por seu suporte financeiro quando Paulo foi encarcerado, tornando-nos cooperadores de nossos ministros, missionários, evangelistas, quando os ajudamos com orações, hospitalidade, e ajudamos financeiramente. Então, é uma forma de cooperar, da mesma forma que os irmãos ali de Filipos, eles cooperaram, com a obra do Senhor, não só nas orações, mas em hospitalidade e até financeiramente, para que a obra do Senhor fosse ali, pudesse avançar. O versículo 6 ele diz: estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Deus que iniciou a boa obra em cada um de nós continuará a realizá-la durante toda a nossa vida e a concluirá quando o encontrarmos face a face. Então, a obra de Deus por nós começou quando Cristo morreu em nosso lugar na cruz. Sua obra dentro de nós começou quando cremos nele pela primeira vez.
Agora, o Espírito Santo ele vive em nós e nos permite ficar a cada dia mais semelhante a Cristo. Paulo está descrevendo o processo do crescimento e da maturidade do cristão, que se iniciou quando aceitamos a Jesus e de que continuará até o dia da sua volta. Então é um processo. Paulo está dizendo que ele estava certo de que aquele que começou a boa obra iria aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então é algo que nós precisamos entender, que há um processo de crescimento, há um processo de maturidade. Então, se antes pensava como um menino, se antes era como meninos espirituais, ao longo do tempo, passamos a crescer na graça e já não vivemos mais como um menino. Será que às vezes você pensa que não está fazendo o progresso em sua vida espiritual? Quando Deus começa um projeto, ele o conclui, como aconteceu com os filipenses. Deus os ajudará a crescer na graça até que tenha concluído a obra em sua vida. Quando se sentir desanimado, lembre-se de que Deus não desistirá de você. Ele prometeu concluir a obra que começou. Quando se sentir incompleto ou perturbado por suas fraquezas, lembre-se da promessa e da provisão de Deus. Não deixe que a sua situação roube a alegria de conhecer a Cristo, ou que o impeça de ficar mais próximo dele. Então, aquele que começou a obra, ele é fiel e ele irá completá-la. Mas isso é um processo, um progresso. Que muitas das vezes nós achamos que não estamos progredindo na nossa vida espiritual. Devemos orar ao Senhor, devemos nos colocar diante dele. E muitas das vezes nós queremos que as coisas sejam muito rápidas, seja para já, mas é um processo a ser seguido, é um passo a passo que nós devemos seguir. Então, Paulo ele vai deixar essa carta fortalecendo de alegria. Não é a felicidade. Quando nós olhamos sobre o conceito de que o que é a felicidade, a felicidade ela depende de nossas circunstâncias, daquilo que acontece quando, por exemplo, os brinquedos se enferrujam, nossos entes amados morrem, a saúde deteriora, o dinheiro é roubado, a festa termina. Então, muitas das vezes a felicidade ela vai desaparecer, dando lugar ao desprezo. Mas em contraste com a felicidade está a alegria. A alegria mais profunda e mais forte. É a tranquila e confiante certeza do amor de Deus e de sua obra em nossas vidas. É a certeza de que Ele estará presente, não importa o que aconteça. A felicidade ela depende de acontecimento, mas a alegria depende de Cristo. Então essa epístola aos Filipenses é a carta que mais representa a alegria de Paulo. Então, como pode? Paulo preso e ele estava alegre. Então, nós não devemos, sabemos que tem algumas circunstâncias para a gente ser feliz, para a felicidade. Mas para a alegria, ela depende inteiramente de Cristo. Porque você pode estar preso, como Paulo, e estar alegre. Você pode estar enfermo, mas estar alegre. Você pode estar passando por um processo, mas estar feliz. Estar alegre, porque as circunstâncias ela não determinam, mas é Cristo Jesus na nossa vida. Então, que nesse dia você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, dar lugar ao Espírito Santo de Deus e pedir que essa alegria do Espírito ela te invada. Basta você entregar a sua vida para o Senhor. Que não importa onde você esteja, essa alegria ela é tão grande que fez com que Paulo, no meio da prisão, ele escrevesse essa carta animando, encorajando os irmãos. Então, que você fique com essa palavra nesse dia.